Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o livro São Bernardo de Graciliano Ramos. Mas agora eu conto pra vocês um pouquinho como tudo ocorreu na vida de Graciliano. Ele nasceu em 1892 e morreu em 1953, um escritor muito importante para aquela época. Sua principal obra, Vidas Secas. Nas suas obras, ele tinha críticas sociais daquela época no Nordeste brasileiro. Ele nasce na cidade de Quebrangulo, em Alagoas, no dia 27 de outubro de 1852. Filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia, onde tem 15 irmãos. Passou parte da sua infância em Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, onde estudou num colégio interno. Em 1904, ele publica seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, ele se muda para Maceió e termina seus estudos secundários num colégio interno, 15 de março, onde desenvolve o gosto pela língua e o gosto pela literatura. Em 1910, sua família se muda para Palmeira dos Índios, em Alagoas, onde seu pai abre seu primeiro comércio. Já aí, ele vai para o Rio de Janeiro e tem seu primeiro trabalho, onde ele é revisor dos jornais O Correio da Manhã. Mas aí ele volta para Palmeira dos Índios, onde suas duas irmãs tinham falecido pela peste bubônica. Ajuda seu pai um pouco a trabalhar, se casa com Maria Augusto de Barros, onde tem 4 filhos, e morre. Mas agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o livro São Bernardo de Graciliano Ramos. Não sai daí. Bom, agora eu vou começar falando sobre o nosso livro, que é o São Bernardo, que foi publicado em 1934 e é um clássico da segunda fase da literatura modernista. Ele é dividido em 36 capítulos e mostra a ascensão financeira de Paulo Honório, que é o personagem principal, e o seu romance com Madalena. Então, o livro começa com ele dizendo, Paulo Honório dizendo, que ele decidiu separar o livro por etapas e ele pediu ajuda aos amigos dele para poder construir o livro. Porém, não deu certo porque cada um começou a ter uma ideia e começaram a se desentender. Foi aí que então Paulo Honório decidiu fazer o livro por si só, sozinho, sem ajuda de ninguém. Porém, ele acha muito difícil escrever o livro, pois ele diz que ele não está acostumado a pensar. E ele também diz, se eu possuísse metade da instrução de Madalena, encoirava isto brincando. Madalena é a mulher que mais pra frente ele vai se apaixonar e tudo mais. Então, é no capítulo 3 que ele realmente começa escrevendo o seu livro. Ele começa dando detalhes da vida dele, dando detalhes de seu aspecto físico, dizendo que ele pesa 89 quilos, que ele ia completar 50 anos pelo São Pedro. Que a idade, ele não sabe realmente qual é a sua idade, pois ele só tem a certidão de batismo dele, nessa certidão não fala o nome dos pais dele, mas sim, só diz o nome dele e dos padrinhos, e ele não sabe mais nada sobre seus pais, ele não conhece os pais, nada. E também ele diz os seus aspectos físicos, dizendo sobre seu cabelo, sobre sua sobrancelha, seu peso. E então ele começa contando sobre a sua vida e começa a contar umas histórias da infância dele. E aos 18 anos ele comete o primeiro delito, ele comete um homicídio com arma branca, com uma faca, e vai preso por 3 anos, 9 meses e 15 dias. E lá na cadeia ele aprendeu a ler com Joaquim Sapateiro. E depois que ele saiu da prisão, ele resolve se estabelecer em Alagoas, no município de Viçosa, que era a terra dele. E onde ele planejou adquirir a propriedade de São Bernardo, e ele começou a trabalhar lá e tudo mais. E o dono das terras se chamava Salustiano Padilha, que ele tinha um filho que queria que o filho dele fosse médico. Porém, isso não deu certo. E então, ele se tornasse um doutor, mas não aconteceu. E nisso, Paulo Honório, percebendo que o filho de Salustiano era muito envolvido com jogos e bebida, ele se aproveitou desse momento para emprestar dinheiro pro menino jogar mais e tudo mais, e mais pra frente ele ia negociar as terras como um favor, podemos dizer assim. Depois de muita negociação com o filho de Salustiano, Paulo Honório conseguiu finalmente comprar as terras de São Bernardo. Porém, depois dele comprar as terras, ele começou a ter muitas brigas com seu novo vizinho, que se chamava Mendonça. E depois de muito tempo, ele pediu ajuda para os amigos e mandou matar Mendonça, o seu ex-vizinho. Logo após ele ter matado Mendonça, ele começa a expandir ainda mais seus negócios, e ele efetua várias transações arriscadas. Paulo Honório, ele continuou aumentando seus negócios, ele começou a efetuar várias transações erradas, porque ele não era muito do tipo justo, e depois ele começou a aumentar os seus negócios, foi para avicultura, foi para pomicultura e começou a levar os produtos dele ao mercado. Logo depois, em uma emboscada, Paulo Honório leva um tiro no ombro e perde dois amigos dele, que ele chama de caboclo, e além disso, fica uma cicatriz no ombro dele. E depois de um tempo,
ele conversa com um amigo dele, que é o Azevedo Gondim, sobre a sua vontade de abrir uma escola. E ele tinha essa vontade e também queria alfabetizar os seus empregados. E nisso ele queria que chamasse a velha Margarida, que era a doceira que criou ele. E conseguiram achar o paradeiro da Dona Margarida, trouxeram ela para as terras lá que ele tinha comprado. E ele colocou ela numa casa, arranjou um lugar para ela morar. Então, um certo dia, Paulo Honório acorda e simplesmente vem uma ideia na cabeça dele que ele tinha que casar. Só que essa ideia não veio porque nenhuma mulher seduziu ele ou porque ele se sentiu interessado por alguma mulher. Muito pelo contrário, foi uma coisa assim, bem do nada, ele acordou e começou a pensar nisso. E ele começou a fantasiar essa ideia na mente dele e fantasiou uma mulher alta, de 30 anos, com cabelos negros, cabelos pretos, sadia. Só que depois de um tempo ele foi numa reunião lá e ele conheceu uma loira de olhos claros e dentes brancos. Olhos azuis, né? E bem ao contrário do que ele tinha fantasiado na mente dele. Porém, ele não sabia nada daquela mulher, não conhecia, não sabia nome, não sabia endereço, nunca tinha visto ela e não sabia nada sobre ela. Então ele foi procurar o amigo dele, o João Nogueira, pra poder descobrir sobre as coisas dela, pra descobrir o nome, pra descobrir onde ela morava e tudo mais. E agora, vamos pro próximo. Bom, após os acontecimentos que ocorreram lá na casa do juiz Magalhães, onde Madalena ele vai se encontrar com Paulo Honório, vai correr aquela troca de olhares, e ele vai se apaixonar por ela, mas eles não vão trocar nenhuma palavra, uma série de coisas vão acontecer depois, né? E essa série de coisas, um exemplo delas é que Paulo Honório ele vai ter que deixar a sua casa para ele poder se deslocar para a capital e ele conseguir resolver um problema que tinha acontecido lá, que era onde Brito ele havia publicado notas falsas e falando super mal do Paulo Honório. Aí ele vai até a cidade, ele resolve os problemas dele, e aí ele vai voltar pra residência dele. E aí, na estação de trem, ele vai se deparar com Dona Glória, e lá eles vão bater um papo, conversar sobre a vida cotidiana, e a Dona Glória vai apresentar a ele a sobrinha. E a sobrinha dela era nada mais nada menos do que a própria Dona Madalena, a Madalena, que ela tinha, que Paulo Honório tinha se apaixonado lá na casa do juiz Magalhães. Aí conversa vai, conversa vem, eles começam a ficar amigos íntimos, eles começam a conversar bastante. Aí ele estava cada vez mais apaixonado pela Madalena. Aí ele decide convidar essas duas mulheres, que era a Dona Glória e a Madalena, para dar um passeio na... Interrompemos nossa programação. Então, gente, só uma partezinha que faltou ali. É que o Paulo Honório vai pedir a Madalena em casamento e ela estranhou bastante. Isso foi uma coisa que ela realmente não esperava, porque eles já eram bem próximos e tudo mais, mas ela não esperava um pedido de casamento. Mesmo assim, ela aceitou, né? É isso aí. Voltamos à programação normal. Então, dentro da fazenda, a Dona Madalena, ela vai se entrosar com os fazendeiros e com o trabalho dos fazendeiros, e ela vai impor, tipo, as imposições que ela acha que tá errado. Tipo, ela vai chegar lá e vai falar assim, não, eu acho que isso não tá certo, não sei o que lá. Ela vai criticar o trabalho lá dos fazendeiros e como eles estão fazendo. Só que, tipo, ela não vai fazer isso numa intuição má. Ela vai, pelo contrário, ela vai fazer isso na intuição de ajudar os trabalhadores e também ajudar o próprio Paulo Honório a conseguir fazer a organização do trabalho para eles conseguirem ir mais pra frente, né? Pro Paulo Honório conseguir ir mais pra frente com o trabalho. Só que, porém, o Honório ele não vai aceitar, tipo, as observações dela e vai deixar como meio passado. E depois que eles se casam, vida de casado, ocorrem muitas e muitas, muitas discussões. Após, tipo, em menos de uma semana do casamento já começou essas bravas discussões. Uma dessas bravas discussões foi sobre o salário dos trabalhadores, né? Que foi o salário pago ao seu Ribeiro, onde ele achava que estava muito baixo, e a Dona Madalena foi reclamar disso pra Paulo Honório pra ele conseguir mudar isso. Só que daí... Tá. É isso. Bom, e no meio do livro vai acontecer, em um capítulo, a análise psicológica do próprio narrador em relação à história, onde ele vai propor algumas coisas relacionadas ao passado e ao presente de Paulo Honório, que vai misturar e vai fomentar a mente dele. E seguindo essa leva de discussões de casal, outra discussão também vai ocorrer entre esse meio, né? Que vai ser a discussão de Madalena e Honório acerca da profissão dela, né? Que, como ela era professora, ela pediu para Paulo Honório para fazer uma compra de materiais didáticos para ela conseguir proporcionar esses materiais para a escola dela. E aí, quando a conta chegou, nossa, Paulo Honório ficou, tipo, inconformadíssimo, porque o preço era muito elevado, né? Em vista do orçamento ou do que ele pensava que ia ser. E aí, ele ficou super horrorizado, porém, ele manteve isso em sigilo, ele não foi discutir verbalmente com ela. Aí, para dar
sair um pouco da cabeça, né, dessas vibes de discussão e confrontamento. Quando ele sai pra distrair a sua mente toda aquela confusão realizada pelos materiais didáticos, ele vai lá pro local de trabalho dele, né? E quando ele chega no local de trabalho, ele vai se deparar com Marciano e Padilha conversando, jogando conversa fora, e, enfim, falando sobre o cotidiano da vida, sendo que eles deveriam estar fazendo a obrigação deles, que era trabalhar naquele momento. Aí ele vai se irritar muito, ele vai ficar, tipo, totalmente inconformado, ele vai lá e vai dar uma bronca neles. Só que os empregados, eles acabam rebatendo a bronca, o empregado vai responder o Paulo Honório. E foi bem nesse momento que Paulo Honório ele vai se irritar muito mais ainda, ele vai pular em cima e ele vai socar o empregado com muita violência. E diante dessa cena, a Madalena, ela tava vendo tudo, né? E ela ficou extremamente horrorizada e com medo. E ela, de acordo com o livro, ela falou que deu pra sentir a violência e toda a dor que os empregados passaram só de olhar aquela cena que era extremamente forte. E enquanto isso, vai rodando o livro, até que chega a parte que a Madalena, ela fica grávida. E aí, Paulo Honório, ele se diz, em tese, que ele vai tentar fazer de tudo pra não magoá-la, né? Mas incidentes sempre acontecem. E aquelas discussões sempre ocorriam de maneira deliberada e não conseguiam parar. Era muita discussão. E Madalena, ela teria que ter uma gravidez mais estável, porque tudo poderia comprometer o bebê. E além disso, ela poderia ficar muito magoada e tudo mais. Ai, Porém, os objetivos de Paulo Honório não foram muito bem concluídos, porque ao longo da história ele vai acabar discutindo mais ainda com Madalena. Dessa vez, a outra discussão foi Dona Glória. Ele falou que o atraso dos trabalhadores, e porque estava tudo um lixo lá no campo de trabalho e dos empregados, era tudo causa de Dona Glória. E Dona Glória era tia de Madalena. E ele reclamava muito isso pra própria Madalena. Ou seja, ela ficava muito triste em saber que o Paulo Honório, ele vai falar super mal da Dona Glória, sendo que a Dona Glória, ela era uma tia que ela cuidou da Madalena quando ela foi abandonada, quando ela enfim, ela estava necessitando de cuidados. E a Dona Glória, ela era uma mulher muito digna, porque ela se esforçou a vida inteira só pra cuidar de Madalena e pra ter forças pra criá-la. E, ou seja, não foi fácil e... não foi fácil. Além dessas discussões, o Paulo Honório, ele vai se irritar cada vez mais em saber que a Dona Madalena, ela vai presentear a Rosa com um vestido de seda, só que um vestido de seda inteiramente furado, enquanto ela vai presentear a Margarida com lençóis e sapatos novos. Outro acontecimento que vai deixar ele muito irritado é o fato de ele não ser mais o centro das atenções nas conversas na casa de família. Ou seja, tudo estava ou direcionado ao bebê, ou à Dona Madalena, enfim. Aí o bebê, ele vai nascer e, tipo, ele chora muito, ninguém consegue acalmar, e vira aquele transtorno, né? E depois do bebê ter nascido, juntamente vai vir a comemoração de 2 anos de casado do casal, do Paulo Honório e da Madalena. E aí eles vão fazer uma comemoração, eles vão chamar apenas os amigos da família pra irem jantar na casa deles. E enquanto eles jantavam, o assunto era o comunismo. Bem, eu vou continuar falando sobre o livro a partir de agora do capítulo 25 até o 36. No capítulo 25, Paulo Honório vai continuar com as suas desconfianças e o ciúme e essa desconfiança vão criando na cabeça dele cenas e ideias que jamais aconteceram. Ele também fica muito neurótico com a questão do filho, porque ele olha para o filho dele e ele não percebe seus traços nele, ou seja, ele não se vê como pai da criança. E não se vendo como pai da criança, ele começa a imaginar um outro mundo. O Paulo Honório, ele se reconhece cada vez mais ciumento, então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que ele sente um ciúme exagerado, mas ele não consegue se controlar. Ele começa a mexer nas coisas da Madalena, nas malas, livros, começa a abrir carta, e não importava quantas vezes a Madalena fosse falar com ele, ele não aceitava e continuava fazendo. É nesse capítulo que ele vai, no capítulo 26, que ele vai sentir um ciúmes gigantesco com a Madalena e o Dr. Magalhães. Aí nesse capítulo vai ser bem ríspido, ele vai se referir a ela com vários palavrões e ele vai exigir a carta, ele quer ver a carta que ela estava escrevendo endereçada para o Azevedo Godinho. No capítulo 27, ele se arrepende, reconhece que todas as desconfianças que ele criou foram geradas a partir do ciúme, aí ele coloca a culpa toda em Padilha e despede ele. No 28, a frase do Padilha, no final do capítulo anterior, foi: "O Senhor conhece a mulher que possui". E essa frase fica matutando a cabeça do Paulo Honório ali. Ele fica o capítulo ali só pensando nisso, o que o Padilha quis dizer com isso.
cheio de dúvidas. É um momento, assim, de muita reflexão do Paulo Honório, mas também é um momento de muita angústia, porque é um tormento pra ele ficar ali imaginando o motivo do Padilha ter dito aquilo. E era exatamente tudo que ele não queria, porque ele não tem certeza ali se ele foi traído ou não. E ele já tinha aquela desconfiança gerada pelo ciúme. Então agora isso só piora a situação. O capítulo 31 e 32, ele vai focar numa parte bem importante, por isso até ocupa 2 capítulos do livro. No capítulo 31, a Madalena morre. Então Paulo Honório, ele estava fora de casa, ele estava na capela, e ele acabou ficando lá até muito tarde, adormeceu lá. Quando ele voltou para casa, ele se depara com a cena da Madalena morta. E aí no capítulo 32, ele vai narrar o enterro, o velório de Madalena. Ele vai falar também sobre Dona Glória e seu Ribeiro, de que forma eles se despediram da Madalena, de que forma eles foram embora de lá. Então, esses 2 capítulos é bem focado nisso. No capítulo 33, o narrador ele vai estar muito triste, ele vai estar muito carrancudo, muito sozinho. Porque, lembrando, o narrador é o mesmo Paulo Honório. Então, ele é um narrador personagem. E quando eu cito que o narrador está muito triste, é porque o Paulo Honório está muito triste. Porque a mulher dele acabou de morrer. O Padilha, ele vai continuar na fazenda, mas quando a Revolução chega, ele simplesmente desaparece, ele some. Depois, o Nogueira vai contar pro Paulo Honório que ele e o Padre Silvestre incorporaram as tropas revolucionárias. Então, eles fizeram parte dessa tropa. No 34, o Paulo Honório se preocupa muito com a situação política e o partido dele tá desabando, tá indo por água abaixo. Ele, muito triste com a vida, com tudo, lembrou do filho. Mas ele não gostava do filho. Ele, então, vai começar a receber o Godinho e o Nogueira, pelo menos uma vez por semana na casa dele, para eles discutirem assuntos sobre política. Então, eles falavam só disso. Com a crise econômica, a revolução, juntamente com a grande decepção com a vida que o Paulo Honório estava tendo, vai gerar uma decadência para ele, assim. O Paulo ele vai começar a se sentir sozinho e ele vai, sem perceber, assim, sem notar muito, ele vai começar a procurar a Madalena, a Dona Glória e o seu Ribeiro pela casa. Então ele quer sentir a presença de alguém, ele quer que alguém esteja ali, mas essas pessoas não vão estar lá. O último capítulo, ele é fortemente influenciado pelo fluxo de consciência do Paulo Honório. Então, assim, ele vai perceber todas as coisas que ele fez, ele vai entender que aquilo não deveria ter acontecido e ele vai pensar em mudar. Mas, ao mesmo tempo que ele pensa em mudar, ele percebe que ele não tem um jeito para isso, que tudo que ele faz é próprio dele, então não tem muito como mudar. Vem uma lembrança de Madalena também. Então, assim, esse capítulo, o Paulo Honório, ele tá muito reflexivo, ele tá muito introspectivo para agir na toda a sua vida. Se ele não tivesse adquirido tantas posses, e como teria acontecido tudo? Ele se sente tão sozinho que ele percebe que ele não tem mais ninguém. Porque até os amigos dele, que iam lá, pelo menos uma vez na semana, falar sobre política, já não aparecem mais há um tempo. Então ele percebe que ele tá sem ninguém, que ele tá sozinho. E já fazia, então, 2 anos da morte de Madalena, e ele sente que a falta dela ainda é muito importante, que ele precisava realmente dela ali naquele momento. Então, ele fica tanto tempo sem a Madalena, mas ele ainda precisa sentir ela. Então, ele ainda sente, na verdade. Ele termina o livro bem triste, bem sozinho, e ele fala que enquanto todos vão dormir, o Paulo Honório não tem sono. Ele apenas fica sozinho e tem solidão. Oi! E no meio? E a esposa conversam